Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos umas leituras muito boas para a gente fazer uma reflexão interessante. A primeira dela aqui de Gênesis diz o seguinte: que desde a criação, desde sempre, Deus quis criar homem e mulher. Não é bom que o homem fique só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor formou da terra dos animais selvagens e tirou a mulher da onde? Da costela de Adão. Tem umas feministas revoltadas. Essa costela é porque é machista a Bíblia? Não, feminista, você não estuda nem reza. O dia que vocês estudarem e rezar, vocês vão ver a beleza. Porque da costela de Adão era uma prefiguração, uma preparação para essa costela. O que saiu dessa costela? Sangue e água, que simboliza o quê? Eucaristia e batismo, que é a igreja. Não é no batismo que a gente nasce de novo na igreja? Então, Eva saiu da costela de Adão como prefiguração da igreja que sai da costela de Cristo. Cristo casou de uma vez por todas com a igreja. Quem é a igreja? Todos os batizados, nós somos o corpo de Cristo. Olha que belo. Olha que coisa profunda, né? Além disso, tem-se uma ideologia que fala que o matrimônio é algo social, contrato social, não é religioso. Mentira! Antigamente nem tinha casamento civil. O matrimônio é de direito divino. Lá vocês vão ver em Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Por que homem e mulher? Deus é uma pessoa só? Quantas pessoas? O Pai que se doou, gerou o Filho na eternidade e se doou a Ele, e o Filho que se doa ao Pai. E o amor entre os dois? O Espírito Santo, que é tão perfeito que é uma pessoa. Certo? Então, a Trindade é uma comunhão de amor. Se Deus tivesse criado só o homem, não seria a imagem e semelhança de Deus muito correta, porque o homem está sozinho. Quando Deus criou o homem da sua costela, ou seja, das suas características, e a mulher, agora sim, o homem se doa completamente à mulher, e a mulher se doa completamente ao... E qual é o amor entre os dois? O mesmo Espírito Santo da Trindade, que nós recebemos onde? No batismo. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, olha que belo. Agora, assim como o Pai se doa ao Filho, e o Filho se doa ao Pai, o homem se doa à mulher, e a mulher se doa ao homem. E assim como o Pai e o Filho se amam no Espírito Santo, o homem e a mulher se amam no Espírito. Olha como a imagem agora está perfeita. Está faltando uma coisa. A comunhão da Trindade é estéril ou gera vida? Gera vida. Olha só a criação. A união do homem e da mulher é estéril ou gera vida? Gera vida. Pronto. A comunhão está perfeita. Depois um pouco à frente em Gênesis vai estar lá que o homem deixa sua casa e a mulher também, e os dois se tornam uma só carne. Mas o que aconteceu depois do pecado? O pecado, a serpente disse: comas e serás como Deus. Com o pecado,
A primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva foi sentir-se que estão nus. Ver que estava nu. Por que isso? João Paulo II escreve o seguinte, ele que escreveu Teologia do Corpo, que o nosso corpo, antes do pecado, é totalmente feito para se doar. Tanto é que se você pegar um homem nu e a mulher nua, se complementam. Não é? E essa consciência de doação era plena antes do pecado, porque Deus nos dava a graça de entender que nós nascemos para amar. Com o pecado, nós nos tornamos egoístas, e aquele corpo que era para se doar, nós ficamos egoístas, nos fechamos. Então a diferença do corpo gerou vergonha, porque aquilo que era para uma entrega total, se transformou em algo de busca de si mesmo. Por isso, depois de Adão e Eva, houve a poligamia. Abraão tinha muitas mulheres, Davi tinha muitas mulheres. E por que Deus não corrigiu Abraão e Davi ainda? Por quê? Porque o pecado estava tão grande que Deus, que nem saber que existia só um Deus, eles sabiam. Deus começou a revelar a Noé e a Abraão que só existia um Deus. Então, tinha tanta coisa para ensinar que Deus tolerou a poligamia. Aqui é o momento em que eles põem Jesus à prova. Só que Deus foi revelando a sua moral. E aqui os fariseus chegam em Jesus perguntando se pode dar o divórcio. Jesus diz que não, e eles dizem, mas Moisés deixava. Por causa da dureza dos vossos corações. Agora, aí Jesus disse, desde o princípio não foi assim, porque o princípio já foi criado para ser uma só carne, como o princípio já foi criado para ser uma só carne, como imagem da Trindade. Ou seja, a união do corpo da mulher e do homem, na sexual, é muito mais do que simplesmente uma reprodução de espécie. É o encontro de duas pessoas que se amam e que se entregam. O olhar se cruza. Os únicos seres vivos que têm relação olhando nos olhos são os seres humanos. Isso quando faz o que deve ser feito, claro. Os animais como que são? De costa, cobertura. Porque o deles é só para manter a espécie. O ser humano não. O ser humano é uma pessoa que diz, eu me entrego completamente a ti, e você se entrega completamente a mim. E assumimos as responsabilidades, por exemplo, o filho, de ficarmos juntos para sempre, para formar uma família. O sexo para Deus não é para prazer somente. Não é. O sexo tem muito mais uma conotação de doação e geração de vida. O sexo é acidental. Ou prazer, desculpa, acidental. São dois seres humanos que fazem ícone de Cristo e a igreja. Mas o que acontece? O que acontece hoje? Hoje, no século passado, tem tido muitas pessoas lá, globalistas, desde a ONU, que têm investido na diminuição da população. E um dos ataques que eles fizeram, que é muito comum hoje, é o método contraceptivo. Certo? Vamos lá. O que o método contraceptivo faz? Quem usa o método é uma doação total um para o outro? É um que se doa? Não. Rompe a imagem com o Criador. Segundo, ao invés de ser um que se doa, é um que usa o outro para o seu prazer. Certo? E o outro que usa o um para o seu prazer.
Aquela relação de entrega total se torna um cabo de guerra. Quem me faz mais prazer? E além disso, para de gerar vida. E agora, quais são as consequências disso? Porque tem muita gente que fala, a igreja tem que se atualizar, a igreja tem que ver quem ela é, chegar no tempo de hoje e saber que hoje não tem mais jeito. Tá bom, olha as consequências que foram criadas com os métodos contraceptivos. Quando um casal usa o método contraceptivo, está subentendido que eu uso o outro para ter prazer. Agora eu te pergunto, se é para ter prazer, importa que seja com a minha esposa ou com qualquer mulher? Não é mais uma relação pessoal de doação. Quando é o sexo antes, sem métodos contraceptivos na doação, não é uma pessoa qualquer, é a minha esposa que eu me dou. Quando eu uso o método contraceptivo, é uma mulher que eu uso para o meu prazer. Ou seja, o número de adultérios cresceu absurdamente. Segundo, interessa se eu tenho prazer com homem, com mulher, com cachorro, com computador? Se sexo é para prazer, interessa? Pois é, aumentaram demais os índices de traição por homossexualidade, zoofilia, sexo virtual, tudo está destruindo o casamento. Está vendo? Olha as consequências, mas não acaba aqui não. O sexo, quando usado pelo prazer, assim como muitas outras coisas, o que acontece? Ele vicia. Por isso que tem gente que tem muita grana e perde tudo. Tudo. Pela escravidão que gera. Mas sabe qual que é a outra coisa mais dramática que gerou o sexo simplesmente pelo prazer? Tráfico de pessoas. Ou vocês não sabiam que a cada dia são roubadas mulheres, adolescentes, homens e mulheres hoje, né? Para a Europa, para servirem de instrumentos sexuais até a morte. Vocês sabem disso? É um dos crimes que mais dá grana no mundo. São trilhões de euros envolvidos. Imagina sua filha sendo roubada com 15 anos de idade e levada para esses países e lá ser dopada com drogas para satisfazer sexualmente um monte de gente escravo. Vocês acham isso correto? Eu não sei, alguém aqui já viajou para a Europa? Ali já. Mas não é todo lugar da Europa. O dia que vocês conseguirem visitar os países mais do leste europeu, por exemplo, Praga, na República Tcheca, que é uma cidade bela, Cracóvia, na Polônia, e teve uma que é assustadora, que eu visitei na Estônia, que chama Tallinn, capital da Estônia, onde era da União Soviética. Sabe como é que funciona lá? Meu coração partia. Cada esquina vinha um rapaz oferecendo uma mulher. Vem aqui, tem essa aqui. Vem aqui. E eu sabendo que eram traficadas. Eu ficava mal, falava, poderia ser eu o pai dessa criança, dessa adolescente? Teve um lugar em Cracóvia, que eu vi um rapazinho mais fácil de conversar, e eu tentei conversar com ele para saber de onde eram essas meninas. Veio um outro rapaz e tirou ele da minha frente, porque tem um monte de gente olhando, desses crápulas. Vem aqui, faz proposta de ser modelo, e para os homens também tem homens, viu? De jogar futebol. Chega lá, dizem que estão devendo a passagem e começam a usá-los para pagar. E ali morrem, são sedados, drogados até a morte. Tem pais de família aqui, no Brasil tem vários, que não acham mais suas filhas. Olha as consequências de uma coisa que muita gente católica defende.
e fala que a igreja está errada. Se você acha que sexo é para prazer, meu amigo, minha filha, amigo ou amiga, não reclama de adultério, porque você não é a única que dá prazer, e pode ser que você dê muito menos prazer que outra pessoa de fora. Se você não se sente digno de ser uma pessoa única, para uma imagem ao Criador, isso tem consequências graves, gravíssimas. Por isso que a igreja sempre permitiu, para espaçamento de filhos, o método de Billings, que ginecologista quase ninguém sabe nada. Se tiver ginecologista me assistindo, sabe muito bem o que eu estou falando. Fala que não presta, mas não aprendeu na faculdade, não sabe nada de método Billings. Só sabe criticar e ser instrumento do demônio, usando um monte de métodos contraceptivos aí, inclusive o DIU, que é abortivo, e destruindo lares. Porque também as feministas, que antes falavam que os homens dominavam as mulheres pondo filho na barriga, hoje que elas deram um tiro no pé, porque o método contraceptivo faz a mulher estar disponível quando o homem quer. Aí ele chega em casa, deita aí. É o que eu mais ouço de reclamação de mulheres: o meu marido me trata como um objeto. E as feministas não falam nada. Elas ficam disseminando métodos, mas não vai olhar o coração da mulher, porque elas não estão nem aí, são massa de manobras. Elas são pagas por fundações, por bilionários, para destruir a nossa reprodução. Eles olham para nós, querendo que nós sejamos nada, sem reprodução nenhuma. E falam até nome, que tem um que até declarou agora, Bill Gates, 4 bilhões de dólares para ideologia de gênero. Vai investir, está investindo agora, para jogar essas anarquias nas escolas. Sabe por quê? Porque eles querem dominar o mundo. E para dominar o mundo tem que diminuir a população, destruir a família, porque a família dá força. Quando você tem uma família, você luta. Destruir a igreja católica. Por isso que vem junto o preconceito. A igreja é contra porque ela é retrógrada. Ela é contra a relação homossexual porque ela é homofóbica. Ah, é? Isso é verdade? Então por que quando o homossexual está doente, está depressivo, está com HIV, quem cuida é a igreja? Esses demônios não cuidam, não usam o dinheiro dele para cuidar. Vê se tem um lugar que essas fundações estão ajudando o homossexual com depressão, querendo suicidar e com HIV. Quem cuida somos nós. Eles só querem destruir. E todos são massa de manobras. Massa de manobras. A igreja quer o homossexual aqui, mas ela não quer o homossexual escravo do sexo. Porque sexo só por si só escraviza. Ou do afeto. O afeto, qualquer um pode dar. O cachorro tem afeto. Mas nós nascemos para algo maior. Nós nascemos para amar a Deus, para nos doarmos. A igreja quer um homossexual aqui sim, mas para ser santo. Por que não pode ser santo também? Sexo não é tudo. O casal tem que aprender que a alegria, a felicidade é um dom de Deus. Por isso que a igreja pede para não ter relação sexual no namoro. Não é que a igreja é burra. Não pode namorar, a igreja está retrógrada. Não é isso. Ela quer ensinar que o amor é muito mais que sexo. Até porque eu não tenho sexo. E não estou nem um pouquinho depressivo, está parecendo que eu estou. Nem um pouco. E mais, o meu contrato é nem o sexo até morrer. Pode ser com 90 anos. Não estou com nem um pouco de desespero. E mais. E essas pessoas que estão aí no casamento, cuidando dos maridos ou das esposas acamadas, com traqueostomia. Tem um que eu vi outro dia, está com 12 anos cuidando da esposa, e dizendo que é o homem mais feliz do mundo. Só que se você não aprender no namoro, hoje eu contei a história que eu sempre conto, né? Pega o casalzinho mais bonito de Porá, mais ricos, faz um matrimônio de estourar a boca do balão. Faz a reserva da lua de mel, Dubai, Maldivas. Termina a festa, sai a Mercedes para Goiânia, para pegar o avião. Antes de chegar em Goiânia,
Pátia Mercedes. Hoje eu pus o nome de Elizabeth, porque é para ser rainha, e Harry, príncipe, né? A Elizabeth fica tetraplégica. Tetraplégica. E agora? Cancela Dubai. A Elizabeth vai para o neurológico fazer cirurgia. O Harry volta para Iporá e encontra um monte de cristãos. O que os cristãos vão falar para ele? Oh, Harry, você é tão jovem, tem uma vida pela frente, ela vai entender. Isso vai pai, mãe, tios, né? Quer que eu traduzo? Joga fora no lixo sua esposa, não presta mais. Agora, o Harry pode ser de duas formas. Uma, o Harry que namorou buscando sexo e prazer a vida toda, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai jogar a Elizabeth no lixo. Certeza absoluta. Mas não é esse amor que a igreja prega. Agora, se o Harry fosse casto no namoro, aprendesse a amá-la de outra forma, rezasse, descobrisse que Deus faz a gente feliz, mesmo sem sexo, descobrisse que a felicidade é um dom de Deus, o Harry ia dizer o quê? Nunca, eu casei para sempre. Com certeza ele ia encher a casa dele de mensagens: meu amor, estou contigo para sempre. E quando ela voltasse de Goiânia, estaria o Harry carregando ela nos braços. E não é só uma teoria, vai na internet, vê lá o tanto de mulher cuidando de homem, ou homem cuidando de mulher acamada, sem sexo, 12, 15 anos, e dizendo que são felizes, porque descobrem que a felicidade vem de Deus. Algumas vezes eu pego homens mais, ou mulheres às vezes, em adultério, dizendo: padre, eu não suporto, eu quero acabar com esse vício, eu não dou conta, me ajuda. Claro que dá para ajudar, porque ele vai receber direção espiritual e a confissão que tem a graça para ajudá-lo, porque a força que nós temos para fazer besteira é muito grande. A gente precisa da graça de Deus. Sem os sacramentos, a Eucaristia, quando você comungar: Senhor, me ajuda a ser fiel, a dar a vida pela minha esposa, ao meu esposo. Me ajuda, Senhor, a cuidar dos meus filhos com amor. É disso que precisamos. Olha as consequências. Será que você conseguiria imaginar uma menina que está lá na Europa agora sendo usada o dia inteiro? Porque você acha que sexo é só para isso? Você consegue imaginar uma menina que nunca mais vai ver seus pais sendo drogada todos os dias? E nós achamos que tudo é bom, tudo é certo, né? E hoje em dia não é tão dramático ainda, porque tem algumas mulheres de outras gerações que são santas, né? Por exemplo, tem uma tal de pandemia de homem safado depois de 60 anos de idade. Já viu essa? Que não tem vacina fácil, né? Depois dos 60 quer provar que é homem mesmo. Aí começa a chifrar a esposa. Acontece com homem também. Não, com mulher também. Tá tendo uma mulherada também que tá... Mas é mais comum em homem. Aí sabe o que acontece depois? As mulheres de fora não querem homem velho gagá. Quando ele está mal, acamado, elas chutam, né? Só que hoje ainda tem mulheres santas, incríveis, ex-mulheres que pegam o bendito para cuidar. Só que isso vai acabar, viu? Vai acabar mesmo, que essas gerações que estão vindo aí não faz isso nunca. E sabe qual que vai ser o seu destino? Quem está pulando cerca aí depois de velho? Morrer cagado, com sede na cama, abandonado. São poucas as mulheres que ainda aceitam cuidar. E não vai ter daqui a um tempo. E além disso, recebeu o inferno de prêmio por ter destruído uma família.
Porque as gerações que estão vindo aí não toleram nada. As mulheres não vão querer te ver mais, e os filhos vão dar as costas, como já acontece. Essa semana eu soube de um senhor de 84 anos que fez a divisa da terra com os filhos para não dar briga, e era para colocar usufruto. Parece que usufruto paga mais imposto. Alguém que entende aí, não sei. Aí os filhos: não vamos pôr usufruto não precisa. A sede ficou para uma filha, que não sei se é filha, que mora na Bélgica. E adivinha o que a filha fez depois de 2 anos? Expulsou o pai da terra, da casa que ele vive desde pequeno. Está morando ali em Fazenda Nova. E a casa está fechada. Essa geração que vai pegar vocês adúlteros. Vocês não têm noção das consequências que vão ter. E olha que era um pai que não era adúltero. Viúvo, pai bom, que cuidava. E a filha da Bélgica entra na justiça com procuração para expulsar o pai da casa. Agora você já imaginou? Homens ou mulheres que adulteram depois de velho, quando era para um ser cúmplice do outro, amar mais, dar a mão, pôr a família unida, corrigir os filhos, pôr os filhos em unidade para rezar. Vai sofrer? Pode ficar na cama do mesmo jeito? Pode, mas vai ter sempre com amor do lado alguém. Bem, é isso. 2 coisinhas para terminar. Uma é que essa questão do adultério, tem alguns casais, que eu já expliquei várias vezes, de segunda união, que não tiveram a oportunidade de conhecer a fé direito, nem o que é matrimônio, porque muitas vezes a igreja errou, os padres não ensinavam, a catequese era péssima. Casa, separa, depois casa de novo, tem filhos e depois se converte. Essas pessoas não precisam se sentir mal demais. A igreja não quer que você separe. Entre com um processo de nulidade matrimonial e venha participar da igreja e comunga espiritualmente. Eu não posso dar comunhão, mas eu não posso dizer que você está em pecado mortal, porque muitas vezes o primeiro casamento é nulo, só que demora o processo. Então tem muita gente que se sente mal, chora muito na minha sala, vou falar consultório, e dói o coração. E tem muitos casais de segunda união que buscam a santidade com muito amor, com muito esforço. Então não é todo mundo que está em segunda união que pode falar que está em pecado mortal, porque muitas vezes a culpa foi nossa de não ensinar dos pais. E a última coisa é essa de Jesus aqui: deixai vir a mim as criancinhas. Esse ápice da união do marido e da mulher para gerar vida, cuidado, essa aventura sexual está gerando um aumento enorme do índice de abortos. E alguns obstetras, ginecologistas também, instrumentos do demônio, dizem que não é ser humano. O que não prova? Que prova que existe que não é um ser humano desde a concepção? Desde a concepção tem alma. É uma criança que tem uma alma para sempre. O aborto é o pior dos crimes da face da terra, inclusive da excomunhão late sententia. Quem comete aborto, sabendo que é uma criança, por maldade, está excomungado. Agora, quem cometeu aborto sem saber direito, porque o ginecologista, tudo bem, mas pelo menos venha confessar. Deus perdoa? Perdoa. Confessa, mas depois vai ser pró-vida. Dizem que a ira de Deus no mundo final será por causa dos abortos, que chega a 50 milhões de crianças mortas por ano. Isso subnotificadas. Mexer com criança, pedofilia, estão querendo liberar a pedofilia, dizendo que é um tipo de amor Barroso, do Supremo Tribunal Federal, instrumento do demônio. Quero ver se fosse sua filha. Não é um tipo de sentimento que pode existir entre um homem e uma criança, né? Existem ações do demônio contínuas. Não toquem nas crianças. Não toquem nas crianças.
muito menos no ventre da mãe. Por favor, se você quer atrair a ira de Deus, não toque as crianças. Pelo contrário, aprenda com elas. Como só vai entrar no céu quem for como uma criança. Quem colocar-se como uma criança aos braços do Pai. Isso sim. As crianças são o ápice da fé, o ápice da vida. A família, lutem pela família, rezem. Se tem uma forma para melhorar, cultiva o amor, fala eu te amo. Para a esposa, para o esposo, para os filhos, o amor supera tudo. Supera a falta de sexo, supera a doença, supera tudo. Cultiva o amor, reza, pede o Espírito Santo nos sacramentos, na confissão, na Eucaristia. Lutem, porque eu tenho certeza que sem sofrimento vocês não ficam. Mas a família unida, rezando e cuidando de você até a morte, não tem nada que paga o preço. E além disso, o céu, para aqueles que souberam amar e valorizar a família e as crianças. É muito sério o que estamos vivendo, mas eu tenho certeza que vocês aqui, com a Eucaristia, com as formações, com a confissão, vocês vão lutar contra a corrente e serem santos pais de família, santas mães de família. As feministas falam que as mulheres são exploradas pelo marido. Outro dia eu ouvi uma mulher católica, daquelas que rezam, inteligente, dizendo, interessante, né? Olha como as mulheres inteligentes são diferentes. Interessante. Quando eu trabalho para o meu marido e para os meus filhos, eu sou escrava, para as feministas. Mas quando o meu patrão me põe para trabalhar até 11 horas da noite, sábado e domingo, aí está tudo bem. Olha que incoerência. Se a mulher trabalha em casa para a sua família, ela é uma boba, escrava. Mas se o outro de fora, que ela nem tem amor, que não tem família, explora, pode ser. É assim? Que o Espírito Santo ilumine a todos vocês. Que daqui saiam famílias unidas, amorosas, que estão juntas, que rezam juntas, e que vão lutar pela vida, pela família e pelas crianças. Assim seja. Amém. Crê em Deus Pai.